Olá pessoal, estamos aqui, Rafael e Patrícia, para fazer uma produção de conteúdos que esperamos, claro, que sejam relevantes para vocês, que tragam bastante informação e, sobretudo, que nos ajudem a evoluir como pessoas. Então, vou começar perguntando para a Patrícia, pedindo para ela se apresentar como pessoa, como mãe, como profissional, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que muitos do que estão assistindo ainda não conhecem a Patrícia. Então, Patrícia, fala um pouquinho sobre você. Tudo bem, Rafa? Hoje eu sou mãe, né? Acho que acima de tudo o título que eu me dou é como mãe. Sou formada pelo IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, técnica em eventos. Atuo na área há mais de 6 anos já, né? E tenho 29 anos, com uma longa bagagem por aí. Então é isso, mãe, empreendedora, em busca aí ainda de realizar muitos sonhos, muitas conquistas. Mas basicamente o resumo de quem eu sou hoje é esse. E você, Rafa, fala um pouquinho sobre você para a gente poder apresentar para o público e que o pessoal possa entender, né? Por que a gente resolveu juntar e compartilhar as nossas experiências, informações. Bom, meu nome é Rafael, como a Patrícia já falou, como eu já me apresentei. Eu sou um profissional liberal, tenho uma empresa na área de hospedagem, tenho empresa na área de desenvolvimento de software e já tive várias experiências. Hoje eu costumo me apresentar como trader, né, negociador, porque quando a gente tem multinegócio, a gente acaba não tendo uma definição de profissão. E é a forma como eu costumo me apresentar. Apesar de operar no mercado financeiro, não é apenas por isso que eu me considero trader, porque trader é negociante. E, sobretudo, me considero uma pessoa comunicativa, que foi uma das motivações que fez com que eu me juntasse com a Patrícia, né? E observando a grande qualidade que ela tem no histórico de vivência, eu achei que seria muito pertinente a gente compartilhar essas informações. Então, hoje é o primeiro conteúdo de muitos que nós vamos estar buscando gerar para vocês, para apresentar, para dialogar e, sobretudo, para poder levar até o outro lado da câmera aquilo que a gente tem como experiência de vida. Patrícia, vamos começar o nosso bate-papo, como a gente vai buscar fazer todos os dias, né, que a gente vai fazer nossas gravações. Vamos começar falando sobre o que é ser uma mãe na sua idade, independente, solteira e, sobretudo, com toda essa bagagem que você tem nas costas. É um desafio, é desafiador. Mas eu costumo definir Armando como meu motivo. Ele é o motivo e a razão de tudo, né? Não é uma situação fácil, porque criar uma criança, né? Alguém que está se formando, depende de você para tudo, para ter personalidade, para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento de saúde. É um desafio gigante. Quando eu descobri que estava grávida, para mim a minha sensação era de que eu estava no penhasco e eu fui jogada, empurrada, a sensação de queda livre. Ou seja, não houve plano. Não houve planos, né? Mas assim, essa sensação de queda livre, ela continua até hoje porque é algo muito desconhecido. A gente até estuda, depois do Armando, eu comecei a fazer pedagogia e eu comecei a entender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, emocional, psicológico. Mas a gente até se prepara para algumas coisas, mas você nunca sabe como realmente será. Então, é um desafio ser mãe. E eu fui mãe jovem, né? Quando eu engravidei, eu tinha 23 anos. E não era um sonho. Então, por isso que eu digo que a minha sensação era que eu fui empurrada de um penhasco. Só que a queda livre, para mim, se tornou prazeroso. Hoje, para mim, é a diversão. A queda livre, ela se tornou como se fosse uma escolha, digamos assim. Eu escolhi aproveitar a viagem. Então, no começo, tudo foi assim, inusitado. Você não tinha planos, mas a partir do momento que você começou a ver que aquela era a nova situação, novo padrão de vida, você aprendeu a lidar com a situação e, com certeza, pelo que eu estou vendo, pela sua fala, pelo seu sorriso, tem tido muitas surpresas boas. Sim. É uma aventura que você recomenda. Hoje eu costumo dizer muito, principalmente para as minhas amigas que são mulheres cristãs, que eu digo que toda mulher
sobretudo cristã. Eu uso muito esse termo cristã porque eu sou cristã e eu acho que a gente precisa de valores e princípios. E os meus valores e princípios vêm muito dessa minha caminhada com Cristo. E eu acho que toda mulher hoje ela precisa passar pela maternidade. Então a maternidade seria um degrau na escada da vida. No caso da mulher cristã, necessário. Por quê, Patrícia? Eu digo, a minha frase que define a maternidade é: Armando é a matéria do amor de Deus por mim. É a forma que mais me aproxima de Deus. É como, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu comecei a entender como é que Deus ama os seus filhos. Muito interessante. Porque é um amor incondicional. Então o Armando te traz um espelho do que é Deus na nossa vida. Sim. Ou seja, para vocês verem, eu tenho amizade com a Patrícia há alguns anos, né? E cada dia que a gente conversa, esse não é o primeiro bate-papo, esse diante da câmera é o primeiro que nós acreditamos que vai pro ar, mas a gente já bateu papos diversas vezes e conversamos bastante sobre vários assuntos. Mas toda vez que eu converso com a Patrícia, eu vejo que tem assuntos que são importantes e que vale a pena compartilhar. Por isso a motivação para a gente estar diante da câmera hoje gravando e falando com vocês, porque para mim a gente bater um papo inteligente, um papo que a gente vê que tem construção tanto para minha vida quanto para dela, e a gente não levar isso para outras vidas, talvez não tivesse a produtividade necessária, a essência do que a gente pode entregar sendo realmente usufruído. E a gente trazendo através do vídeo, dessa gravação, com certeza muitas pessoas que estão aí do outro lado vão poder tirar alguma lição, algum conhecimento, e não pensem que nós não estamos aprendendo. Quando eu estou conversando com a Patrícia aqui, eu estou tirando várias lições, até porque ainda não sou pai biológico, me considero um pai do Armando também, mas por questão de afinidade, por questão moral, pela amizade que Deus permitiu ter com a Patrícia, e com certeza pelos laços que nós tivemos desde a gestação da Patrícia. Sobretudo, para mim, todos os dias que a gente conversa é uma experiência nova. Patrícia, me fala sobre um pouco mais sobre ser cristã, né, solteira, e conseguir lidar com uma independência na vida de empreendedora e mãe. Como é que é o equilíbrio dessa sua forma de viver? O equilíbrio é o próprio Deus, né? O equilíbrio é o próprio Deus, porque dele vem toda a força e motivação. Porque em momentos que a gente diz que não vai conseguir, ele mostra lá que sim, é possível. Então é o fato de ser totalmente dependente dele. É dependência mesmo de Deus. Esse é o equilíbrio. Depender. E quando eu falo de Deus, não levando para o lado religioso mesmo, eu creio que todo mundo hoje ele tem uma crença, tem uma fé. E aí eu falo de Deus porque é a minha crença, a minha fé, mas que pode levar para o seu lado, né? Para aquilo que você acredita, para quem você acredita, de onde você veio, quem te construiu, quem te criou. Ou seja, Deus no final. Por mais que algumas pessoas tenham confusão de não entender que existe um Deus único, e a gente não está aqui para combater, nem para falar sobre esse contexto, mas no fundo eu acredito que todas as pessoas de fato precisem identificar o seu Deus, da sua forma. No final, eu tenho certeza que o Deus único que eu acredito, que a Patrícia acredita, é o ser magno, né, o supremo, que está por trás de cada pessoa. Existe também o padrão do ateísmo, mas isso aí é uma questão que até eu tenho dúvidas, porque eu não consigo enxergar um ateu no momento de necessidade e não clamar por Deus. Por exemplo, põe um monte de ateu no avião e diz que o avião vai cair. E aí a gente assiste as cenas do capítulo. É algo que ainda ninguém me convenceu. O ateísmo, ele é uma ausência temporária de um ser supremo, porque no momento que você não tem recursos para ir atrás de forças, você acaba recorrendo. Você vai procurar uma força sobrenatural, né? Sobrenatural. É algo sobrenatural. Eu tenho uma visão mais ampla em relação a isso, mas é basicamente isso mesmo. Tipo, na hora da dificuldade, você sempre vai buscar uma força sobrenatural, porque as suas forças humanas, naturais e as suas possibilidades, elas já cessaram. Então, sempre tem E o Armando, eu conheço o Armando, né, como criança, mas eu conheço o Armando a um nível que todas as vezes que estou com ele, aprendo e me surpreendo. Então, para mim é um jovem grande homem. Ali eu queria falar um pouquinho sobre criação, porque
muitas pessoas hoje que são mães casadas, com uma estrutura tradicional, né? Não tiro da tradicionalidade ser mãe solteira, mas eu vejo como algo mais desafiador, como a própria Patrícia colocou. E diante disso, o que é você lidar com um homem, né, dentro de casa, com a cabeça super evoluída, como é o seu filho, e continuar mantendo o equilíbrio entre a menina Patrícia, a mulher Patrícia e a mãe Patrícia diante desse desafio da criação? Eu sou muito honesta com a Armando. Eu sou quem eu sou, mostrando a ele que sou a mãe, porque sou o adulto da relação, mas mostrando a ele também que mesmo sendo mãe eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus momentos frágeis, e eu acho que é isso que nos liga, porque eu não subestimo por ele ser uma criança e estar em formação ainda. Eu valido muito os sentimentos dele, procuro entender e direcionar, validando mesmo, né, aquilo que ele sente, procurando compreender. Então eu acho que é isso, basicamente isso. Eu sou honesta com a Armando, eu sou humana com a Armando. Erro muito, mas eu também escolhi criar meu filho numa educação mais... nem sei definir assim, mas assim, mais antiga, mais raiz, como o pessoal fala hoje, né? Não é aquela criação Nutella, com dispositivos eletrônicos, que depende, para a criança ficar bem, tem que ter algum tipo de artifício. Armando não. Armando é aquela criança que realmente brinca com brinquedos de verdade. Areia, quintal, corre, se machuca, pula, às vezes enlouquece com um machucadinho aqui e ali, mas estamos ali, sobrevivendo, porque eu acho que realmente ele precisa, assim como eu hoje sou quem eu sou pelas minhas experiências de mundo, eu acho que ele precisa ter contato com o mundo real, né? Porque o virtual ele entrega tudo de mão beijada, então ele não precisaria pensar, para que eu vou pensar? Né? Se eu estou aqui, pesquiso tudo. Com o mundo digital isso é até uma armadilha, né? Isso. Se a gente não tiver o cuidado, porque os pais hoje eles estão muito vinculados ao trabalho, às suas rotinas. Sim. E às vezes eles encontram na tecnologia, no celular, num tablet ou no outro recurso tecnológico, até a televisão, né, com programas interativos, uma forma de distrair o filho. Mas eu observo, tanto na criação do Armando quanto de outras crianças, sem ser pai, que para mim, pela criação que tive, o mais sadio ainda é o que Deus entregou. O natural, o raiz. É aquilo que a gente vai ali, faz um castelinho de areia, põe o pé na areia, se suja, brinca e... Não é fácil e a gente não tá aqui, né, para julgar a criação de ninguém. Deus me livre longe disso. Mas assim, não é fácil, mas é muito prazeroso. Até porque pessoas externas, elas veem o desenvolvimento. A Armanda é uma criança super comunicativa, que sabe entrar e sair em todos os lugares. Eu nunca tive um episódio de birra com a Armanda, assim, de Armando se jogar no chão e tal, porque ele sempre foi muito humano, sabe, nessa interação. E eu acredito que isso também se deu pela falta da introdução tecnológica. Ele não tem maturidade para isso. Às vezes nós não temos maturidade para isso, então eu levo muito para esse lado mesmo, de me dedicar, até porque é um período, né, é uma fase. É muito difícil. Tem dias que eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, fica lá 2 minutos. Mas assim, é uma fase, vai passar, daqui a pouco ele tá nos ares dele, e eu tô aqui, vou ter o meu sossego, vou ter minha casa limpa, vou ter o meu silêncio, vou ter o horário de assistir o meu filme. Ou não! Ou não, vamos deixar a Deus também direcionar o que vai acontecer aí nos próximos passos, mas claro, se tudo correr como a gente acredita que vai, Armando vai ser um cara super independente. Sim. E vai ganhar os ares que nem a gente consegue enxergar hoje. Exatamente. Eu não tenho dúvida de que os indícios nos mostram isso. E a gente está falando desde o início sobre conhecimento, a evolução de uma menina que conheci, Patrícia, e hoje enxergo uma mulher totalmente independente, uma mulher que tem a maturidade de estar num trabalho, saber se posicionar perante as regras profissionais, mas também como mãe, como amiga, como ensinadora, como agora uma futura pedagoga, né, que já está no nível de formação bem elevado.
e que eu acredito que o aprendizado que veio até do ensinamento do Armando vai acabar ajudando nesse processo. E uma das conversas que a gente teve passada, você falou sobre autoconhecimento, que para mim foi algo que acendeu uma luz aqui. O autoconhecimento na sua vida, ele representa o que, afinal? O autoconhecimento, ele representa isso, exatamente, essa minha força. A saber se posicionar. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente identifica exatamente os nossos pontos fortes e fracos e a gente começa a ter equilíbrio sobre eles. Porque nós somos seres humanos e nós não somos perfeitos. Então a gente vai ter os pontos negativos. E às vezes esses pontos negativos, eles começam a criar neuras, sabe? Coisas na nossa mente e nos sabotar mesmo. Então o autoconhecimento, ele me fez entender isso, que eu não sou perfeita e nunca vou ser, mas que eu posso ter um equilíbrio entre os meus pontos fortes e negativos e usar isso a meu favor. Em alguns livros que li, em vários escritores, eu sempre percebi que, inclusive livros de autoajuda, né, que o foco é diretamente nisso, né, a gente se conhecer primeiramente, porque eu vou lidar com os problemas externos e ainda não entendi quais são os problemas internos que tenho. Eu acredito que, de fato, isso que a Patrícia falou, pessoal, sirva para qualquer ser humano, qualquer pessoa que está aí do outro lado, para mim, para a Patrícia, como uma fonte de informação, porque se eu me conheço e eu passo por uma dificuldade, eu já sei como me portar diante daquilo, eu uso a minha própria experiência como chave para resolver o problema. E se conhecer vai bem além de apenas o entendimento das dificuldades que eu já passei. Isso. Ele me ensina até a lidar com problemas que eu nem tive ainda. Exatamente. Eu digo muito hoje que uma pessoa que ela se conhece, ela é uma pessoa perigosa. E aí as pessoas quando perguntam, Patrícia, você? Eu disse, não, hoje eu me considero uma mulher perigosa. Por quê? Porque eu sei exatamente aonde eu posso ir. A Bíblia nos fala que a gente tem que vigiar e orar, né? Então essa questão do vigiar é exatamente isso. Eu vou me expor a uma situação sabendo que eu não sei lidar com ela, sabendo que aquilo me traz gatilhos que podem me deixar mal. Não. Então, o autoconhecimento é até um remédio para depressão, ansiedade, ajuda, então. Sim, é como você nos falou, os livros de autoajuda, eles pesam muito no autoconhecimento, né? Então, é isso. Até porque quando eu comecei minhas sessões de terapia, a primeira coisa que o terapeuta falava era, sim, mas por que você acha que passou por isso? Por que você acha que reagiu assim? Ou seja, ele estava me mostrando que as respostas estavam dentro de mim. Eu precisei de uma ajuda profissional para entender que aquilo que eu precisava passar ou resolver já estava com a resposta dentro de mim, né? E aí entra também a questão de que o que muitos chamam de intuição, eu chamo de Espírito Santo, que aí leva também para a parte da dependência a Deus, de ser dependente a Deus, que a dependência a Deus também te leva a um equilíbrio e te leva a se conhecer. Então, acho que uma coisa puxa a outra aí. Existe um laço contínuo, né, da dependência de Deus. Inclusive, eu creio, na minha humilde visão, que, como a gente vê na Bíblia, né, mas o Deus, ele nasce de dentro para fora. Sim. Eu acredito que a gente veio de Deus por uma criação sobrenatural e a partir daí ele habita em nós, de alguma forma, no nosso íntimo, e tem tudo a ver com autoconhecimento. Se eu tiver práticas boas, eu estou me aproximando de Deus. Se eu tiver práticas ruins, eu estou me distanciando de Deus, né? Então, o autoconhecimento, ele me permite essa análise de direcionar ações que me aproximem de Deus, né? São as escolhas que a gente passa a fazer e, sobretudo, por entender que o ruim nos faz mal. Eu costumo muito dizer que, para mim, não existe o bem e o mal. Existe Deus e a ausência de Deus. Porque eu não acredito que Deus ele iria criar o mal por si só. Mas eu acredito que a gente, quando se afasta do nosso princípio, do nosso propósito, aí a gente acaba esquecendo quem somos e acaba se afastando de Deus, de fato, e acabamos tendo ações que são ruins pra gente mesmo, porque as consequências são nossas. A gente pode até cometer algo errado com alguém, mas a colheita é minha. Não, porque não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. Então eu costumo dizer muito isso, que a ausência de Deus é o verdadeiro mal. Com certeza. E eu acredito que todos temos pontos fortes e pontos fracos. Tem fortalezas que a gente se torna até hiper experientes, que nos motivam a parar um dia para vir gravar o vídeo e falar um pouco sobre aquilo que a gente já viveu. E tem fraquezas que às vezes a gente até tenta não
passar por ali por perto, porque a gente sabe que são coisas que nos fazem ou nos fizeram em algum momento tropeçar, né? E diante disso, eu creio que a gente tenha que contextualizar para o público o que te faz, né? E o que te traz diante das fraquezas, das dificuldades, como mãe, como profissional, como mulher, superar esses momentos em que você tem essas dúvidas. O que te traz essa superação? Diante dos momentos, saber que tudo é uma fase. Vão ter dias bons, vão ter dias não tão bons. E tudo bem. Porque a forma como eu reajo a isso é que me faz passar com... ou permanecer em certa situação. Autoestima, uma palavra que tem muito a ver com você. Autoestima. Eu vi até Débora, minha esposa, falar sobre isso. Ela admira a tua autoestima. Eu acho também que tem muita gente que, por ter dificuldades, não consegue externar a autoestima. E eu não vejo isso na Patrícia. E talvez isso até seja motivo de incômodo em algumas pessoas. Quem te ama não vai se incomodar, mas quem tem dúvidas com a Patrícia, talvez se incomode com isso. Mas eu acredito que o que se aprende com a autoestima da Patrícia tem muito mais valor do que o que se aprenderia com a falta de autoestima. Outro dia nós conversamos e você falou de aceitação, né? Como é lidar com as dificuldades da vida e usar essa palavra, esse termo aceitação, para se posicionar diante disso. Durante muito tempo, eu não tive essa autoestima, não tinha essa autoestima, ou pelo menos estava adormecida, né? Porque eu acredito que não é do nada que, tipo, essa autoestima apareceu e aí começaram a identificar. Mas, assim, a partir do momento em que eu entendi mesmo realmente o meu propósito, quem me criou, da onde eu vim, para que eu vim, é como se as dúvidas elas se encerrassem. Não é sendo, como é que posso usar, egoísta, a ponto de dizer, eu não vou passar por problemas, eu sei que vou passar por problemas, mas eu sei que por tudo que eu já passei, eu posso superar tudo. E aí, isso aí, independente da minha situação financeira, independente da minha situação de estética, isso é independente do meu trabalho, isso é independente. Porque é interno, sim, realmente. A Patrícia, ela tem essa postura diante das dificuldades que eu acho interessante. Ela já faz alguns vídeos, inclusive algumas pessoas já consideram a Patrícia blogueira. E aquilo ali, eu não tenho dúvida nenhuma que impacta algumas vidas. Tem pessoas que assistem teus vídeos e com a simplicidade do conteúdo que você expressa ali, já entrega muita coisa que agrega valor nas pessoas, né? Eu que não sou pai, não vivo uma vida materna, eu já aprendo bastante com os vídeos que você demonstra uma relação diferente com o seu filho. E isso, para mim, sem dúvida, é motivo de curiosidade, de aprendizado, até porque quero um dia ser pai, quero poder ter uma relação parecida com meus filhos, né? Quero poder ter um filho também com uma criação raiz. Até porque foi assim como eu fui criado, né? Eu não tinha muita privação, ao contrário, tinha muita liberdade, até por estar em um interior. Eu acho que é a forma mais sadia de se criar filhos. E uma das dificuldades que eu enxergo nas pessoas e que geram muitas barreiras na vida é a postura de vitimismo, né? E como é que a Patrícia conseguiu superar diante das dificuldades que teve, sendo mãe solteira e outras dificuldades que encontrou na vida, para não lidar de uma forma contínua com esse tipo de problema? Me tornando vítima, né? É até complexo falar, sabe, Rafa? Mas em muitos momentos também eu já fui, me coloquei em situação de vítima.
muitas vezes involuntário. Não era porque eu queria, mas porque eu estava tão cansada que eu queria que alguém enxergasse e chegasse e disse assim, vem aqui que eu vou carregar tuas malas. Só que não é assim que funciona. Porque por mais que eu tenha uma rede de apoio, por mais que eu tenha pessoas que me apoiem, mas no fim vai ser eu. Se eu não quiser mudança, você pode chegar e me carregar no colo. E eu vou continuar no mesmo estado. Porque é como eu digo, é algo interno, é algo sobre você. Às vezes pode até se tornar meio repetitivo, mas basicamente é isso mesmo, é você se conhecer, sabe? Então, gera um laço de novo lá com autoconhecimento. Com autoconhecimento, exatamente. Tudo é em relação ao propósito. Você tem que se encontrar em você, saber qual é o seu propósito, porque nós somos seres relevantes, sim. Nós somos seres influenciadores. A gente não passa por nenhum canto sem dispersar um pouco da nossa energia, sem deixar um pouco de aprendizado ou sem aprender um pouco. Hoje você se considera anti-vitimista? Sim. Sim, hoje eu não me permito me colocar em situação de vítima. Mesmo que eu esteja passando por uma situação que todos conheçam, que as pessoas já dizem, poxa, você está passando por tudo isso, mas eu vou superar. Eu vou superar. E se eu não superar, a gente vira a página. Ou seja, vai virar se não história. superar, eu passo por cima, de qualquer jeito. Vai virar história. De um jeito ou de outro, a barreira não vai ficar. Se eu não aprendo com ela e consigo contornar, eu vou passar por cima. Eu não vou ficar preso naquela situação. Muito bom. E eu tenho certeza que eu já fiz isso em algumas vezes na vida. E para mim, realmente, eu creio que essa forma de lidar com o problema é a forma mais sadia. Porque senão a gente começa realmente a entrar naquela seara de acordar com o problema e dormir com o problema. Isso, exatamente. Eu não digo que a gente tem que fechar os olhos para o problema, não. Mas todo problema existe uma solução. Se o problema existe, é porque tem uma solução. Ou se o problema existe, é porque alguém criou, até você mesmo criou. Se você criou, como que criou? Então vamos voltar lá para o início, vamos dar um start, vamos fazer diferente. E aí, é basicamente isso, focar na solução. Porque o problema, ele sempre vai existir. Hoje eu acordei e houveram diversas situações para eu poder estar aqui agora, mas eu tive que resolver milhões de coisas até que ficaram pendentes do dia anterior. Se eu tivesse, não, poxa, tenho tanta coisa para resolver, tenho tudo isso, não estaria aqui compartilhando um pouco de quem eu sou hoje, de quem eu me tornei, com você, com o público, né? A gente não estaria tendo esse bate-papo tão saudável que, como você falou no início, eu aprendo muito também, compartilhando a minha história e ouvindo a história de outros. Às vezes eu tenho com alguma situação que eu preciso resolver, eu já tenho uma resposta em mim, mas só o fato de externar, eu consigo enxergar a resposta que já existia. Amém. Eu vejo muito, Patrícia, em algumas pessoas, né, o hábito de olhar para a grama do vizinho. Eu vejo muito isso no dia a dia. Por exemplo, você vê o vizinho comprar um carro novo, e você vai lá e olha, e você começa a sentir que você também merecia ter aquele carro. Aí a roupa, o vizinho só anda de roupa nova. A vizinha tem o melhor celular. Nossa, ela comprou o último iPhone. A gente sabe que todos temos dificuldades. Nem tudo a gente tem o melhor. Até o cara mais rico do mundo tem coisas que ele não tem. Se não for o filho mais bonito, se não for morar no local que ele gostaria, por mais que o dinheiro dele dê para fazer, mas igual ao meu ele não vai ter, se eu não quiser passar para ele. Então tem limitações. Como é que é lidar diante das diferenças, né, que você encontra no seu dia a dia e conseguir andar sempre de cabeça em pé e entendendo que vale a pena e que ainda dá para passar um dia melhor que o de ontem? Eu costumo não me comparar, porque eu não sei o percurso que meu vizinho passou para chegar onde chegou. Eu não calcei os sapatos dele e ele também nunca calçou o meu. Ele não sabe os calos que eu tenho nos pés, ele não sabe as noites que eu passei sem dormir também, para conquistar uma coisa mínima. E eu costumo ver tudo como conquista. Se eu comprar, vamos supor, um liquidificador novo para minha casa, é uma conquista. É um prêmio. É um prêmio. É merecimento. Tá. Isso, exatamente. E
Eu até escrevi esses dias um texto falando sobre a grama do vizinho, que fala, né, que é a grama do vizinho, mas pode ser que a grama do vizinho seja mais verde, mas será que não é artificial? Ou será que porque minha grama não é mais verde, porque por aqui tem mais brincadeira, tem mais eu uso mais a minha grama, eu piso, eu corro, eu jogo futebol. À noite para olhar será que o vizinho está deixando de apreciar a grama para deixar ela verde? Ou será que não é artificial também? Também, eu estou de longe. Porque eu mostro para as pessoas o que eu quiser. Eu mostro para as pessoas o que eu quiser. Eu já tive crises de ansiedade. Minhas redes sociais não sabem das minhas crises de ansiedade. Nem precisam, né? Nem devem, eu acredito. Eu saio para trabalhar todos os dias da minha casa, às vezes ando quilômetros para deixar o meu filho para poder ir para o meu trabalho. E as redes não sabem disso. Por enquanto, né? Mas eu já tô vendo aí que tem um... Eu não vou nem falar aqui, deixa pra ver. Só prepara. Eu recebi uma imagem ali que eu achei legal. Me apaixonei pelaquela imagem. Então, pra mim, os presentes de Deus, eles vêm no momento certo. Exatamente. Não tenho dúvida. Puxando um pouquinho de polêmica, Patrícia. Eu te enxergo essa mulher, não é porque eu estou na sua frente, mas a gente tem anos de amizade. E eu tenho mais amizade com a Patrícia do que com muitas pessoas. Tem pessoas que eu tenho amizade desde que morava na cidade anterior a Natal. Mas a amizade que eu construí com a Patrícia, ela é uma amizade muito anticrise. A gente já passou por altos e baixos e estamos aqui hoje conversando, batendo papo. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo estão cheios de dúvidas. Como é que esses dois ainda estão juntos aí, batendo papo? Como assim, produção? Já passamos um tempo distante, né? Sem contato, mas superamos. E isso é importante em tudo. Então, nesse momento eu quero levar um pouquinho, diante de tudo isso que eu conheci, como é que pode uma mulher que não é casada, é mãe, né? Mas entende a submissão como algo imprescindível para a vida. O que é ser submissa, mesmo sendo uma mulher totalmente independente, solteira e dependente, mas de alguém supremo? Eu costumo muito dizer que eu sou muito mimada por papai. E não foi sempre assim. Mas hoje eu entendo a submissão como um cuidado. E eu acho que isso é a chave. No momento em que todos entenderem o verdadeiro significado de submissão, todo mundo vai entender que em algum momento você é submissa a algo ou alguém. Eu li até uma frase esses dias que disseram assim: a modernidade mudou tanto as pessoas que fez com que as mulheres se permitissem ser submissas aos seus chefes, mas quando elas se tornam submissas aos maridos, elas se tornam idiotas para a sociedade. E isso faz muito sentido, porque não é sobre a frase, mas é justamente sobre isso. Em algum momento você vai ser submisso. Ou seja, quem dita que a pessoa não está no padrão é a própria sociedade. Quer dizer que eu me submeter ao meu chefe, tá normal para a sociedade. Mas se eu me submeter ao meu marido, tem algo de estranho. Algo porque de errado, eu trabalho, eu me esforço, eu tenho independência. Eu sou independente. Então, é um choque para a sociedade essa submissão. Isso, mas aí é quando eu entro, é cuidado. Hoje eu me permito ser cuidada. Hoje eu me permito ter alguém que possa tomar algumas decisões por mim. Mas em que sentido? Eu só vou ser submissa a alguém que me dá segurança. Então, a submissão, ela não é para qualquer um. Ela não é com qualquer um. E ela não é com qualquer momento. A submissão é uma construção. Se você me passa segurança, eu não vou ter problema nenhum em você tomar algumas decisões por mim, ou me influenciar em alguma decisão, ou me orientar em alguma decisão. Porque a submissão, ela é um conjunto. Ela é a cabeça e ela é o corpo. Então, não tem como a cabeça ir para um canto sozinha, sem o corpo, não tem como o corpo ir sozinho para um canto sem a cabeça. Então, ela é um conjunto. E entendendo que, dependendo da decisão que um tomar, todo o corpo vai padecer. Então, é compreensão, é junção mesmo, é união. Então, é possível preparar a mente para ser submissa, mesmo não estando em um relacionamento. Sim. É possível estar pronta para ser submissa, mesmo não estando em uma relação. Sim, hoje eu digo muito que eu sou uma mulher pronta. Há várias situações que eu ainda não vivi, mas que, tipo, eu já me projeto. Porque, como eu comecei falando, ser mãe nunca foi um sonho, mas casar sempre foi um sonho.
filhos seriam uma consequência. Eu não digo que nunca teria filhos, que não passava assim pelo meu pensamento, mas não seria uma escolha, seria uma consequência de um relacionamento do meu casamento. Mas eu precisei passar por tudo isso também para poder entender, porque a minha infância também não foi tão fácil, a minha adolescência não foi tão fácil. Eu tive alguns relacionamentos frustrados e que me trouxeram sequelas, mágoas, mas eu precisei passar por tudo isso para hoje entender que relacionamento é sobre honestidade, é sobre construção. Eu não vou casar com uma pessoa já o amando, eu vou escolher amar e construir esse sentimento. Ou seja, uma parceria, uma sociedade. Exatamente. Então a submissão também é uma escolha. Então é possível você se preparar para isso. É como um estágio, digamos assim. Eu tenho várias amigas solteiras, então você está me falando que a mulher que entende isso, entende a essência da submissão, ela tem mais facilidade de ter uma relação sadia. Sim. Interessante, isso é muito importante. Tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo são solteiras, às vezes mãe ou não, né? Uns vão concordar, outros não. Mas... Exatamente, é nesse ponto, porque eu entendo que hoje muitos levantam bandeiras de ser independente, mas ser independente até que ponto gera saúde, é sadio para a pessoa? Mas eu posso ser independente e ser submissa. É o que eu sou hoje. Eu sou uma mulher independente por quê? Porque eu escolhi a minha profissão. Hoje eu escolho onde eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar. Eu sou independente porque eu sou chefe de lá. E eu não vejo problema em ser submissa, porque durante todo esse tempo, se eu não tivesse sido submissa a Deus, eu não teria conquistado nada. Então, no seu trabalho tem subordinados. Sim. Né? Pessoas que devem respeito à Patrícia. E a Patrícia usa o próprio conhecimento de submissão para poder passar as informações necessárias para a equipe dela. Ela tem essa consciência de que ora é patroa, ora é submissa. Sim, porque volta ao fato, uma hora todo mundo vai ser submisso. Eu dou uma ordem, mas eu tenho de quem atender a ordem. A coisa não vem assim, do além. A submissão acho que mais extrema que a gente tem que ter, e às vezes a gente travessa e não consegue entender, compreender, é a submissão a Deus, né? Acredito que seja a máxima, é aquela que deveria ser a base, a matriz de ensinamento pra gente. Mas é o princípio mesmo, porque é como eu disse, para você ser submisso você precisa sentir segurança. E você não vai sentir segurança no ser humano se você não sabe que tem alguém que cuida de você, independente de qualquer coisa. Então eu preciso ser submissa a Deus para poder ser submissa a alguém. E é uma troca também. Em alguns momentos meu marido também vai ser submisso a mim. Digamos, criação dos filhos. Digamos que eu escolha sair do trabalho para criar os filhos. E aí chega em casa à noite e meu marido tem uma situação que os filhos chegam para contar. E ele vai ter que ser submisso a mim no sentido de saber o que foi que aconteceu de fato. Eu sou a adulta da relação. O que foi que aconteceu de fato? Como que a gente pode resolver isso? Ou seja, o espaço do lar, daquele momento em diante, é a Patrícia que assumiu. Então, quem tem bagagem para falar sobre aquele espaço é a Patrícia. Exatamente. Não quem chegou agora. Exatamente. É interessante. Essa postura, eu acredito que gere até uma maturidade na relação. Sim, porque, por exemplo, se eu for falar de um assunto que eu domino, que eu estou lá, eu vou falar com mais segurança. Agora, se eu chego num ambiente em que é a Patrícia que domina o assunto, eu acredito que seja realmente mais inteligente se submeter e ouvir. Sim. É um princípio válido. Eu acredito que não só na minha vida, mas na vida das pessoas que têm ouvido, vale em outras áreas. Dentro da igreja, dentro de uma escola, dentro de uma empresa. A submissão, de fato, é um tema polêmico, muitas vezes, para a sociedade, mas necessário para um bom convívio. É porque submissão não tem a ver com relacionamentos, né? Aqui a gente não está levantando bandeira de relacionamento. Submissão, ela tem a ver com saber mesmo se posicionar no momento certo, porque existem momentos que a gente precisa falar e momentos que precisa calar. Até a origem da palavra já fala praticamente tudo, só que às vezes a gente não atenta. Sub, missão. Abaixo, missão.
ordem, direcionamento. Exatamente, Ou seja, propósito. eu tenho uma missão, um propósito abaixo de alguém. E eu tenho que entender, mas não significa que eu não faça parte. Eu faço parte porque eu tenho a missão. Submissão não tira o meu valor. Não Em tira. momento nenhum. Inclusive, se você é submissa e você cumpre a missão, é porque alguém acreditou em você. Exatamente. Alguém te deu a missão. Alguém submeteu a missão a você. Exatamente. E você é submissa é porque alguém confia, alguém acredita e alguém concede esse espaço. Como você acabou de citar, no lar. Se o seu marido confia e deixa você tomar conta do lar, é porque de fato ele sabe, ela é capaz. Ela é capaz, exatamente. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Exatamente. Ele só entra onde é necessário. Onde não é necessário, Patrícia, resolva. Rafael, resolva. Os pessoal diz muito assim, Deus vai resolver. Não, cara. Deus não vai resolver, não. Quem tem que resolver é você. É sobre você. E aí, Deus, ele dá um amparato. É diferente. Mesmo que você tome uma decisão ruim, você saber que tem um pai ali para cuidar de você, vai dizer, tu vai colher as consequências, mas eu vou estar aqui do teu lado, você não tá sozinho. Ou seja, no extremo ele tá ali. É igual a criança, você deixa ela brincar, ela vai, você fala, vai se machucar, pode se machucar, mas você tá deixando ela. Exatamente. Né? Se machucar, fez parte do aprendizado, não é o que o pai quer. Vem cá, filho, senta aqui agora. Mamãe não avisou? Aí vem aquele velho, eu não te falei? Eu avisei. Me dá mais do que qualquer palmada. Eu acredito que sim. Eu já levei muito, eu avisei na vida. Andar de bicicleta, correr. A mãe fala, vai devagar, vai devagar. Mas o divertido não é correr. Aí chegava em casa saindo sangue. Eu avisei. Eita, como dói se eu avisei. A gente cuida, mas a gente vai lá e entrega. Aprendeu a lição. Então, pessoal, como primeiro momento de gravação de conteúdo, geração de assuntos diversos, e Patrícia, a gente gostaria de entregar para vocês, por diversos planos, né, aquilo que a gente está trazendo aqui nessa data. Mas, sem dúvida, esse não vai ser o único vídeo, não vai ser o único material. Eu gostaria, a gente está chegando ao fim já da nossa gravação, mas eu gostaria, nesse momento, Patrícia, expor aquilo que ela acha relevante para vocês que estão aí do outro lado, né? Aquilo que você acha que não poderia faltar hoje na entrega, na finalização do nosso conteúdo, para que a gente deixe um arzinho de quero mais para o próximo vídeo. Primeiro de tudo dizer, pessoal, que hoje a gente falou muito sobre maternidade, sobre filhos, sobre Deus, mas que os nossos conteúdos eles vão ser bem mesclados, né? A nossa ideia é partilhar mesmo as conversas que eu e o Rafael tem, que tivemos ultimamente, né? Que nos fez crescer, evoluir também. E a segunda coisa que eu digo é que acredite no propósito, ou seja, se encontre. Amém. Se encontre. Não tem mais. Como, Patrícia? Sendo dos próximos capítulos. Amém. Então, pessoal, muito obrigado pela experiência de estar participando, assistindo com a gente o conteúdo. Obrigado, Patrícia, por me permitir estar aqui com você mais uma tarde. E, sem dúvida, vai ser uma honra poder voltar com você na próxima semana e a gente trazer mais conteúdo para todo mundo. Eu que agradeço, Rafinha, por ter acreditado também, né, como diz, e por sempre estar aqui junto. E hoje estar compartilhando também dessa minha experiência, esse meu crescimento, da educação de Armando. Que Armando está se tornando um rapazinho, vai ser muito importante ter umas referências paternas, umas referências de homem, né? E talvez eu não possa oferecê-lo. Então, muito obrigada. Valeu, galera. Nos sigam e compartilhem o conteúdo para a gente continuar se motivando a trazer mais para vocês. Até mais. Tchau, tchau.